Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de novembro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2485. Tem 5 páginas, 51 alogias e 23 máximos. Eu destaco aí a seção do detalhismo, tem 17 máximos. O tema é defesa indefensável. A especialidade é contradiciologia. Quem defendeu o verbete aqui, ou vai defender o verbete, escreveu com muita classe, é muito detalhe que tem aqui, é a nossa veterana professora Marlene, que está ali hoje assessorada pela Rosa. Definição. A defesa indefensável é o ato ou efeito de proteger, patrocinar, sustentar, preservar, reivindicar, resguardar ou justificar a prática de condutas egóicas equivocadas ou criminosas, visando auferir benesses, ganhos secundários ou proteção de interesse pessoal ou grupal e ainda ocultar fatos anticosmoéticos. Os pontos cegos da autopensalidade monovisiológica. A necessidade de adquirir a ortopensalidade cosmovisiológica nesta dimensão humana. A justificativa do injustificável, a incoerência, a contradição falaciosa, a ausência do senso de interassistencialidade, o corporativismo, o mecanismo de defesa espúrio, o descaramento, o atrevimento aviltante, o paradigma da ilicitude, o humor sarcástico, o antiprofissionalismo, a inversão de valores, a vocação para o erro contumaz. A ignorância quanto à existência e autovivência do estado vibracional profilático. A predisposição aos acidentes de percurso causados pela patopensalidade. A paragafe, a para-ilicitude, a para-gangue, as atitudes anticosmoéticas geradoras das interexpressões. A captação extrafísica de ideias malignas. A ausência do curso intermissivo pré-ressomático. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico da condutologia, que tem 16 condutas ilícitas divulgadas diuturnamente na mídia, evidenciando o desconhecimento da cosmoética e a maturidade da sociedade patológica. Vale a pena ver esses 16 itens. Agora, a remissão. São 15 verbetes, nós destacamos 5. Acriticismo, argumentação ilógica, mega contradição, mega tolice indefensável e mega trafar explícito. Frase enfática. A conduta da defesa indefensável é caminho para o regressismo evolutivo. A aplicação das técnicas consciência-terápicas auxiliam na constatação do erro e na retratação cosmoética. Você já cometeu ou ainda comete alguma ação estagnadora e indefensável? Já aferiu o nível de prejuízo evolutivo e os respectivos efeitos antiproexológicos? Eu chamo a atenção que a webgrafia específica tem 5 fontes. Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Desrespeito, conluio, corrupção, manipulação, subestimação, irrazão, amoralidade, antifraternidade, ilegitimidade e imaturidade, ilicitude, incongruência, incoerência, cosmoeticologia, contradiciologia, direitologia, errologia, falaciologia, parapatologia e regressiologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é antibaboseirologia. O argumento é holodiscernimento hológico. Eu chamo a atenção para os 7 itens da premissa, para a pessoa entender o que são os processos das baboseiras na vida humana. Agora, questionamento. Durante a TENEPS, hoje, senti um amparador acoplado durante os 5 minutos, mas os primeiros 5 minutos, mas depois senti que ele saiu e comecei a chorar. Já no final, voltou e pediu um perdão e me veio a ideia de que a equipe foi chamada para prestar assistência emergencial.
Pratico a TENEPS há 1 mês e meio, já recebi pedido de assistência. Não posso deixar de fazer. Tenho feito assistência TARES policármica, Recim e Ressex, e procuro manter o pensamento positivo. Faço escagens lúcidas, respeito os princípios conscienciais, faço muitos EVs por dia. Durante uma projeção com cerca de 20% de lucidez, pude ver meu paraquarto. Só a cama do centro, pensei que era uma pré-OFEX. Mas o episódio de hoje me deixou em dúvida quanto ao amparo na TENEPS. Já que tem problemas emocionais, sou tabagista e moro com minha mãe e meu irmão, que são evangélicos. É comum as pessoas sentirem tristeza e chorar durante a TENEPS? Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Não, você é tabagista, você não pode estar praticando TENEPS. Ou você decide, tabaco ou TENEPS, esquece o resto. Isso é assédio. Agora, ó, se interne para acabar com esse negócio do tabaco. Tabagismo, isso é processo de mania da imaginação da pessoa. É vício de imaginação. Pois é, dá um jeito. Uma vergonha isso. E ele está confessando que está fazendo TENEPS. Está querendo, tabagista, não dá certo. No verbete do DAC, essa baboseira de Natal, com músicas natalinas repetidas ad nauseam e multidões no comércio enlouquecido, faz parte do item 4 da taxologia crendices. Será que alguém enjoa desse mesmo besterol natalino multissecular? Quando haverá alguma resta de esperança de mudança? Olha, isso tudo vai demorar muito, porque tudo é costume. Os costumes demoram muito a mudar. E sempre é assim. Agora, você tem que ver o seguinte, o Natal até que não é das piores coisas, não. Por quê? Porque o povo recebe 13º salário, fica alegre, dá um presente uns para os outros. É um negócio até suave de criança. O que é duro, por exemplo, só para falar uma coisa, são as festas, por exemplo, aí do chopp, de tudo quanto é jeito. Pois é, Oktoberfest. Outra coisa dura, os balões das festas juninas que faz incêndio por aí afora, tudo, e esse povo não para. Tudo maníacos. Esses balonistas, por exemplo, são tudo perados. Como é que fica isso? Isso é muito pior. Você está falando uma coisa suave, tem coisa muito pior aí. O sensitivo Zé Igó foi a maior consciência com ectoplasmia que o senhor pesquisou nessa vida intrafísica? Sim, ele foi o maior. Ele era autêntico e era muito forte. Eu vi alguns outros, mas de todos eles, o maior que eu vi foi ele mesmo. No verbete do DAC, poderia enfatizar o item raciocinologia. O caso é o seguinte, a neociência conscienciologia, ao pesquisar racionalmente pelos próprios conscienciólogos, homens e mulheres, sem misticismo nem crediço, os fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos, respeita as decisões e os direitos naturais das pessoas em geral, mas descarta cosmoeticamente todos os tradicionalismos sociais e religiosos criados e mantidos fanaticamente através dos milênios da história humana, quando tais práticas atuam de modo prejudicial à saúde, ao equilíbrio da personalidade e à evolução das consciências, que é a descrenciologia. Então, veja, nós somos da descrença, o princípio da descrença. Então, tudo isso aí que nós estamos falando, festa junina, Oktoberfest e os processos desse tipo de Natal, a gente é contra. Eu não sou favorável a essas coisas, não, mas, às vezes, é preferível uma bobaginha dessa do que, por exemplo, luta de boxe. É pior, que acaba com a cabeça da pessoa, o povo morre mais cedo. Agora, para você, Fatologia, página 17, final da 3ª linha. Poderia explicar como diferenciar o humor sarcástico da irreverência sadia praticada pelo professor Valdo? Nossa, bom, primeiro, boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. É muito fácil essa pergunta, é muito fácil de responder. A intenção do professor Valdo é sempre assistencial, é sempre esclarecer, é sempre tarística. Aqui, no caso, eu estou colocando o humor sarcástico dentro da defesa indefensável. Por exemplo, vou levar você para ler comigo lá na condutologia, o item, na página 20,
o item desrespeito nefasto, item 8. O coveiro, violando túmulos para furtar joias, alega desnecessidade de bens materiais por parte dos proprietários. Eu acho que a conduta dele tem um humor sarcástico, porque ainda que a pessoa, a consciência e o corpo não necessita mais das joias, que muitas vezes as famílias fazem questão de enterrar junto com a pessoa, a família quis daquela forma. Na verdade, quem é proprietário não é mais aquela pessoa. A família quis, então não é direito dele tirar. E quando ele é pego em flagrante, ele fala, eu não precisava mais, eu preciso mais do que ele. Quer dizer, tem um sarcasmo... não dá para comparar com o professor Valdo, me desculpa. A verbetógrafa Marlene, na Fatologia, página 17, final da 4ª linha. Poderia falar mais da mesologia cachapante e sua influência no tema do verbete? Sim. Quando eu escrevi o verbete, quando eu coloquei esse item, eu pensei em alguns colegas que se saíram muito bem, que nasceram numa mesologia muito complicada, por exemplo, quem nasce numa favela. Nós temos aqui na CCCI exemplos de pessoas que nasceram e são conscienciólogos exemplares. Eles são exceções. Eu penso que a mesologia deve influenciar muito, influencia muito na conduta das pessoas. Uma outra abordagem que eu pensei foi na questão, se você olhar aí na linha, na própria fatologia, eu falo a visão atrofiada do líder político, na 8ª linha da fatologia. Eu associei porque eu fiquei pensando, nós temos aqui no Brasil, né, especialmente no Nordeste, Salvador, Bahia, Maranhão, alguns políticos que já vêm de famílias seculares de políticos. Será que eles seriam políticos se não tivessem nascido naquele meio? Vamos pensar aí na Rosiana Sarney, no ACM Neto. Será que se eles tivessem nascido numa outra condição, eles seriam políticos? Ainda na Fatologia, 8ª linha. Como podemos evitar os reencontros multisseculares potencializadores de Trafares? Como podemos evitar, professor Valdo, eu vou deixar para o senhor, eu não sei, sabe? Eu sei que eu vou plagiar a Malu, que não está aqui, ela sempre fala nos cursos dela, e eu acho maior graça, porque tem tudo a ver. Ela fala, a gente encontra aquela pessoa, era só para falar assim, oi, tudo bem? Tchau. E aí a pessoa não só não fala isso, como casa e tem 3 filhos com a pessoa. Então, quer dizer, a pessoa já sabia que não era para fazer aquilo, mas não se deu conta. E um outro episódio, recentemente, uma pessoa do meu círculo de amizades, ele se envolveu num esquema de corrupção, círculo de amizades, círculo de pessoas conhecidas de Minas. E era uma pessoa extremamente honesta. Quando eu soube, porque a pessoa chegou a ser presa, na hora me veio reencontros multisseculares. Não tem outra explicação. A pessoa encontrou um grupo que fez com que ele se influenciasse de tal forma negativa que ele chegou a praticar crimes. E era pessoa culta, com 2 cursos, de família super tradicional, então a gente não entende. Agora, como evitar, eu deixo para o professor Valdo. Na Principiologia, página 18, última linha, poderia nos detalhar o princípio da justiça penal universal? Sim, esse princípio é do direito, é um princípio do direito. É o princípio da jurisdição mundial, da repressão universal contra a criminalidade. Preconiza o poder de cada Estado de punir qualquer crime, seja qual for a nacionalidade do delinquente ou da vítima, e independente do local da sua prática. Por exemplo, tem um estrangeiro aqui no Brasil, ele comete um delito, ele vai ser julgado e punido aqui no Brasil. Dependendo de alguns tipos específicos, eles podem ser, o país de origem pode pedir a extradição e eles podem responder nos seus países, mas isso é a exceção. Na sindromologia, página 19, 2ª linha.
Quais os sinais da síndrome anticosmoética generalizada? É a defesa indefensável. É só a pessoa ler aí os 16 itens que eu coloquei, óbvio, como meramente exemplificativos, tem muito mais. Mas a anticosmoética generalizada é a pessoa que não pensa em evolução. Porque se ela pensasse, se ela tivesse um mínimo de senso evolutivo, ela pensaria 2 vezes antes de cometer uma atitude anticosmoética, porque, ao final, pode até não ser nessa existência, mas, ao final, vai repercutir contra ela própria. Marlene, na página 20, número 7, né, da condutologia, a dissensão anticosmoética. O juiz, ao proferir sentença com palavras chulas, nos moldes de forma pleiteada por pessoas simples e desconhecedoras dos termos técnicos do direito, alega ser irrelevante e não ter obrigação de ser ortodoxo igual aos demais juízes. Arlindo, isso aqui eu trouxe até um cosmograma. Um juiz lá no interior de Minas, ele é juiz do juizado de pequenas causas. Juizado, conforme todos nós sabemos, não é necessário a constituição de um advogado, de um técnico do direito. Então, muitas vezes, as pessoas vão fazer pleitos realmente pequenos, e até porque o objetivo é esse, informalizar a justiça. E nessa condição, 2 mulheres estavam brigando por causa do marido. Eu até passei a sentença aqui para o professor Valdo ler. É terrível. E ele desceu ao mesmo nível. Ele, que é uma pessoa super culta, estudou, é doutor, na hora que não se vê na presença de um advogado, desceu ao mesmo nível e escreveu toda a sentença da mesma forma pleiteada, usando os mesmos argumentos, usando as mesmas gírias, usando palavrões, e ainda por cima ensinou o réu a mentir, porque, na verdade, o réu estava com 2 namoradas, e a briga foi toda por causa disso. E quando uma das namoradas descobriu, ele não mentiu, ele falou, estava com a outra, e daí? Aí o juiz ainda chamou a atenção, poxa, mas por que você não mentiu, não falou que estava numa pescaria? Ainda ensinou ele a mentir, ele falou, não precisava ter passado por isso. O povo tem que ler o despacho do juiz. O senhor quer que eu leia um pouquinho, professor? Piradão. Pode ler um pouquinho? Lê um pedaço. Pode. A ementa, né? A ementa é um resumo do pleito e da sentença. Então está assim: briga de mulher por causa de homem, invasão de domicílio, surra com muitas escoriações, unhadas, socos, puxões de cabelo e ameaças posteriores. Fato provado nos mínimos detalhezinhos sórdidos. Tem a unhada. Unhada, Agressora que, mesmo na presença dos policiais, após o quiprocó, disse que ainda não terminou o serviço e que vai continuar a agredir a vítima, se ela tentar roubar seu namorado. Sujeito de... Coisa de mulher, né? Você sabe. Sim. Sujeito de desejo ardente das 2 mulheres, que afirma em juízo ser solteiro, amante das 2, mas que não pretende compromisso sério com nenhuma delas, e que saiu de fininho quando a baixaria começou, pois não queria rolo para o seu lado. Não queria rolo. Isso tudo foi o juiz que escreveu, tá, gente? São as palavras do juiz. Tempos modernos. Indenização por danos morais devida, recomendação que se faz ao agente disputado em razão do aspecto pedagógico das sentenças. Pedido julgado procedente, quer dizer, ele achou que era procedente a questão das 2 lá. E foi muito engraçado, tem um lugar aqui que ele fala, então passo a julgar o causo, ele coloca causo, o causo da disputa pelo Nilson, que foi mesmo na unhada. Inépcia da inicial eu não vi, não. Muita da Tavênia, da doutora advogada, da Ivanildes Pinto Silvestre. A Maria José disse que o atermador da justiça, o que aconteceu e pediu, e que achou que é direito dela. Tudo muito bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Isso aí daria uma bela sitcom, uma comédia. Sim. Filme. Tá perfeito. Gente, se vocês quiserem ver na íntegra, é só vocês colocarem na internet. Tá aí na webgrafia,
lê aí para mim, Rosa, cadê? É o... Cadê o Alcântara? Que número que é? Moraes? Espera aí. É o número 3. Sim, o número 3. Sentença de juiz provoca polêmica em Divinópolis. Sentença de juiz provoca polêmica em Divinópolis. Então, só vocês colocarem aí, vai sair ela na íntegra. O que me causa assim, me causou um pouco de espanto da defesa indefensável dele é o seguinte, é porque existe todo um movimento hoje no sentido de informalizar a justiça. Mas quando as partes vão, lógico, tem muitas partes, nós vivemos num país pobre, muita gente não tem educação, não sabe escrever. E quando isso começa a acontecer, os próprios juízes têm preconceito. Se não tem um advogado... É um sarcasmo contra esse povo todo. É sarcasmo total. Ele não está fazendo ajuda nenhuma, ele entrou no mesmo nível da briga. Para o colega que perguntou no início sobre o humor sarcástico, mais um exemplo. Não, o pior é falar da unhada. A unhada, sim. Unhada. Causo. Mas o que mais chamou a atenção dos jornalistas em Minas foi que ele induziu o réu a mentir. Ele falou, ele deu uma espinafrada nele, falou: por que você não mentiu, não falou que estava numa pescaria? Precisava comprasse no supermercado um peixinho. Ele deu todos os detalhes de uma mentira, porque o cara foi honesto, falou: não, estava na casa da outra. Ele não mentiu. O cara não vai, porque aquilo para ele está se sentindo bem. As duas estão brigando. Estão disputando. Ele ainda fala. Já está havendo uma terceira. Ah, não. Mas o pior, deixa eu só finalizar, Lindo. Diz que estava consertando uma boia na casa da fulana. Aí. Isso. A última página, eu acho que foi mais preconceituoso ainda. Ele falou assim: coitadas. E, além disso, na semana passada, foi Dia Internacional da Mulher. Elas merecem, pelo menos, a assistência gratuita, sem custas e honorários. Quer dizer, acabou assistência gratuita. Acabou com elas, né? Falou que Dia Internacional da Mulher. Eu fiquei horrorizada quando eu vi isso. E na própria 20 aqui da condutologia, a 9, discriminação velada, a medida protetiva aos afrodescendentes para ingressar na universidade. Alega a justiça compensatória, quando na verdade é medida discriminatória. Sim, Arlindo, é a questão das cotas, né? É isso? Discriminação velada? O que acontece? Esse sistema de cotas, até se tiver gente da área da educação e quiser contribuir, eu acho que não funciona. Porque se a pessoa não teve uma boa escolaridade desde o início e vai ser beneficiada lá no final, lá na ponta, dentro da universidade, ela não vai ter uma boa bagagem para poder exercer a profissão. E o que acontece? O preconceito vai continuar. Na hora do profissional, depois de formado, abrir o seu consultório, o seu escritório, as pessoas, se souberem que ele é da raça negra, vão falar: eu não vou nesse profissional, porque provavelmente ele foi beneficiado pelo sistema de cotas e ele é intelectualmente inferior. E não é essa a realidade. O que eu penso que deveria acontecer é que, se quisessem, né, porque o embasamento disso é que o governo acha, o Estado acha que é devedor, historicamente, dos negros por causa do longo período de escravagismo, e fazendo pesquisas, olhando realmente, se você vai nos consultórios médicos, é bem pequeno mesmo o número de médicos e profissionais qualificados da raça negra. Mas o que eu vejo não é a questão específica da cor negra, da raça negra, não é isso. É a questão da má escolaridade, que não só os negros estão inseridos. Se houvesse um sistema de injetar nas escolas estaduais e federais, desde o ensino básico, e aí concedessem as cotas para pessoas pobres e não para negros. Eu mesma estudei em colégio estadual, eu nunca estudei em escola particular. Então, quer dizer, eu não era negra. Não vejo que é por aí. Mas se tem alguém da área da educação quiser contribuir comigo, Daiane, não? É isso mesmo? A verbetógrafa. Principiologia, página 18, segunda linha. O princípio da indefensabilidade de retificação de erro autoconsciente. Poderia ampliar? Sim, princípio. Página 18. Sim, às vezes,
a pessoa já sabe, já cometeu um erro e já está consciente daquele erro. Isso acontece muito nas reincidências, nos crimes. E ela já cometeu, aí ela fala assim, já que eu fui condenado, eu vou cometer outro, porque depois do primeiro fica fácil, né? Aí entra na reincidência. E é uma defesa indefensável, ou seja, ele podia partir dali, foi condenado, ou cumpre a pena, ou, né, de alguma forma tenta se acertar a partir daquele momento. Não, às vezes a pessoa pensa, não, já que eu fui condenado mesmo, agora eu não tenho mais nome, eu não tenho nada mais a perder, eu vou cometer outros crimes. E ele está consciente disso, e entra na reincidência, que é uma coisa muito complicada. Poderia dizer que o princípio da descrença é um dos pilares da conscienciologia? Esse princípio não caberia nesse contexto? Por quê? A pessoa está associando o princípio da descrença como uma defesa indefensável? Eu ou eu não entendi a pergunta dela, ou eu vou discordar dela. O princípio da descrença não é totalmente defensável. Não é indefensável, totalmente defensável. Agora, é para quem quer também, não é para todo mundo. Códigologia, página 18, primeira e segunda linhas. Poderia explicar a diferença entre os códigos citados, o Código da Impunidade e o Código vigente, ainda patológico? O Código da Impunidade, eu trouxe até um cosmograma aqui. O que acontece? Vou dar exemplo com as nossas leis de trânsito. Elas não funcionam. Existe a lei seca, que se a pessoa é pega no trânsito dirigindo alcoolizada, ela vai ser submetida a um teste de bafômetro, e aí pode ter uma série de implicações, mas, ao mesmo tempo que existe essa lei, a pessoa não é obrigada a submeter o teste do bafômetro. Então, por que ela existe? Ninguém vai querer submeter. Besteira. Então, quer dizer, ela está escrita assim, não é para cumprir. Não? Esquece, isso aqui é só pro forma. E o código vigente é o código vigente, o nosso código vigente na nossa SOCIM, eu considero que ainda é da impunidade. A semana passada mesmo, se não me engano, foram soltos, semana passada não, mês passado, foram soltos alguns criminosos muito de alta periculosidade no Rio de Janeiro, e o juiz, quando eles foram perguntar para o juiz o porquê que estava soltando, a defesa dele foi: se os ministros do Supremo estão respondendo em liberdade, por que eles não podem? Aí, quer dizer, tudo bem, a lei é igual para todos, mas os crimes nem sempre são iguais. Eles assaltaram um hotel lá, colocaram várias pessoas presas, são assassinos, ele está equiparando todo mundo. Agora, está certo que os componentes do mensalão não são flores que se estiram, mas comparar com os criminosos que mataram e que já estavam presos há muito tempo, eu não acho que era por aí. Estou me dedicando bastante ao trabalho com Energossoma, principalmente depois do curso 40 Manobras. É difícil encontrar disponibilidade de tempo para tal, tendo que mudar de horário devido à possível atração de consciência com o trabalho energético. O senhor teria alguma orientação ou sugestão? O problema seu é se organizar, você tem que disciplinar mais sua vida para ver o que você faz. Assim você pode colocar, você já sabe o que você precisa, vai em frente. Mas agora, vergonha na cara, né? Arranjar a auto-organização, senão não adianta nada. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, ontem o Datena estava no ar lá, com o programa dele, Brasil Urgente, quando eles estavam filmando um piquete que estava havendo uma estrada lá de São Paulo, e os soldados estavam segurando uma mulher, inclusive colocaram a mulher lá, as algemas na mulher. Mas o pior da história, um cinegrafista lá da Band News, do Band News lá do programa, estava lá filmando o que estava acontecendo, um soldado chegou atrás dele e meteu o cacetete no cara na hora que ele estava filmando. Aí o Datena chamou o governador, chamou o secretário da segurança, chamou o comandante da polícia com os negócios todos. Um cara da polícia, parece um tenente, telefonou para ele e falou: não, com o senhor eu não falo, não. Eu quero falar com alguma dessas autoridades, que isso aí é uma vergonha que está acontecendo. Por isso que eles estão matando esses soldados também lá, esses policiais lá em São Paulo, já mataram uns 100 esse ano.
Agora, veja, o Datena 3 vezes colocou o cara, o soldado, andando tal que meteu o cacetete do cinegrafista. Onde é que está a cabeça desses caras? Quer dizer, policial desse jeito, para que tem? O Datena falou assim, eu, se continuar desse jeito aqui, não vou defender policial nenhum do jeito que eu tenho feito aqui. Está tudo errado. Mais um exemplo do Código vigente. Ele ficou desesperado ontem, o Datena. Pediu até os comerciais lá, porque ele não está aguentando mais. Realmente, né? Está lá, o cinegrafista deles, na hora, filmaram tudo. Código da impunidade. Pois é o tal negócio, é uma vergonha isso tudo. Agora, o Datena fala há 13 anos, ele fala essas coisas, ninguém toma providência. Tem um caso também na internet. É o Brasil, por isso que eu falo, o problema todo nosso é jurídico, antes de mais nada. Sim, eu percebo cada dia mais que é por aí. Mostraram um caso na internet também de uma menina nova, deve ser uma adolescente, ela estava filmando também um protesto, aí começaram a querer bater nela em função do celular. Estava na UOL e tudo. Essa situação. E aquele caso ontem também que aconteceu no interior de São Paulo, os nazistas que pegaram um morador de rua, bateram no banheiro, queimaram e ainda desenharam nas costas dele o símbolo do nazismo, uma suástica, e ninguém descobriu até agora. Nossa. Quer dizer, aí quando eu pensei nisso, quando eu vi, eu falei, aí está a Paragangue, porque junto com eles deve ter aí uma corja junto, não faz sentido. Nazista. Nesse contexto, então, explica para a gente esse paradoxo primeiro. O paradoxo da conduta ilícita é a página 19, o primeiro paradoxo. O paradoxo da conduta ilícita ser crime contra si mesmo perante a evolução. Sim, as pessoas, se elas tivessem noção, né, do paradigma consciencial, da multiexistencialidade, da multisseriexualidade, da cosmoética, elas não cometeriam crimes, porque ainda que a pessoa, nesse momento, está achando que está se beneficiando, muitas vezes ela nem vai ser levada a júri, não vai ser condenada. Muitos crimes acontecem e ninguém fica sabendo. A pessoa é exitosa dentro daquela ilicitude. Só que ela está cometendo, ela está tendo êxito, entre aspas, nesse momento, nessa vida. Ainda que ela não vá ser condenada, lá na frente, quando ela estiver no momento de renovação, quando ela estiver mais madura, ela vai perceber que ninguém ficou sabendo, mas que ela se comprometeu com muita gente. O professor Valdo costuma falar dos 700 anos para fazer a recomposição quando se tem uma vítima de homicídio. Então, até, já que você perguntou do paradoxo... Fala o próximo, então. Vou falar do segundo, que também é bem interessante. O paradoxo da pena máxima do ordenamento jurídico representar parcela mínima frente às leis da cosmoética. O que acontece? Qualquer pessoa, as pessoas que cometem crimes, elas podem ser condenadas por 100, 200 anos, mas o máximo que elas vão cumprir, o máximo, são 30 anos. São pouquíssimas pessoas que já conseguiram cumprir essa pena. Porque muitas morrem, porque a maioria não sai por bom comportamento, foge, enfim. É uma estatística bem pequena. Então, suponhamos, até ontem eu lembrei do Carlinhos, o Ministério Público Federal está pedindo 80 anos para o Carlinhos Cachoeira. Suponhamos que ele seja condenado por 80 anos. Ele vai cumprir, no máximo, na melhor das hipóteses, 30 anos. Tá, daqui a 30 anos ele sai, aí ele sai lindo e louro, e fala assim, estou quites com a justiça, com o Estado, eu não devo nada à sociedade, eu não devo nada para ninguém. Lê do engano, porque 30 anos, próximo, perto desses 700 anos que o professor nos fala, que seria, né, uma média para poder fazer recomposição com uma vítima de homicídio. Ele fica preso somente 15 anos porque ele sai por um bom comportamento. Sim, mas eu estou falando assim, no máximo que o ordenamento permite é 30. É 30. Ele dificilmente vai ficar 30. Não, Ninguém isso aí eu dei um exemplo. Dificilmente vai ficar, e nem vai ser condenado por 80. Mas vai pegar semiaberta. Acho que ficou, que eu me lembro que ficou 30 anos, foi aquele bandido da luz vermelha, que depois foi até, ele acabou morrendo também, saiu e logo depois ele cometeu o crime de novo, quer dizer... Não adiantou ficar 30 anos. Eles cumprem 1/3 da pena e saem por bom comportamento. 30 anos. 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 30 anos.
Oi? 1/3 da pena eles cumprem e saem por bom comportamento. Sim, tem todas essas hipóteses. O que eu estou falando é que, se cumprir os 30, vai ser uma parcela mínima perante as leis da cosmoética, que fala que para uma única vítima seria cerca de 600, 700 anos. É nesse sentido. As pessoas quase nunca ficam 30 anos. Não. Pergunta verbitógrafa. Aqui na página 18, Códigologia. O Código de Leis Anacrônicas. Você pode aprofundar um pouquinho mais? Sim, as leis anacrônicas são aquelas leis envelhecidas. Elas não foram revogadas pelo próprio ordenamento jurídico. Elas foram se tornando em desuso. E o pior que eu vejo, igual eu falei agora há pouco, a questão das leis do trânsito. Elas são novas, mas elas já nascem velhas, porque não é para cumprir a questão do bafômetro. Existe a lei para poder inibir os crimes, porque é o que mais mata no nosso país. A gente não tem guerra, mas a gente tem uma guerra no trânsito, que morrem milhares de pessoas por ano. Então, ela já nasce com esse óbice. A pessoa não pode dirigir bêbada, mas ela não é obrigada a fazer o teste. Então, quem que vai fazer, gente? Quem que vai fazer? Fazer mais uma questão. Aqui na página 20, só retomando essa discriminação velada. Eu, no meu entendimento, a questão das cotas para afrodescendentes não é uma medida discriminatória e sim compensatória, no meu entendimento, certo? Certo. Se a gente for analisar a Socinha aí, sempre tem uma questão assim de certo preconceito com a cor, por exemplo, a cor negra. Eu lembro que uma época eu assisti uma novela lá e tinha um céu que aparecia, né? Tinha alguns fenômenos, só que o céu tudo era branco, todos brancos, coelhinhos brancos, pombinhas brancas, não tinha nem uma pombinha preta ali, né? Eu até comentei uma vez com uma colega minha, que é também da minha cor um pouco mais escura, eu falei assim, olha, se o céu for assim, nós estamos lascados, né? Porque nós não vamos para lá, não. E também aproveitando o exemplo que o professor Valdo comenta da identidade extra dele, do Zéfiro, né? Que era uma pessoa de cor. E aproveitando, assim, ampliando essa discussão, assim eu levo a questão, assim, e se o Zéfiro estivesse hoje aqui na cor que ele era, negro, e vestisse negro, e ficasse tudo negro ao redor dele, independente da energia que não tem cor, né, então, varia. Será que tudo isso, toda a ideia da conscienciologia também, estaríamos hoje nesse avanço? Será que não viria a questão própria da discriminação que é interior, íntima de cada um? Como é que você chama? Meu nome é Rui. Oi, Rui? Rui, quando eu coloquei isso aqui, eu coloquei a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que é uma medida discriminatória no sentido de que deixa a entender, nas entrelinhas, que a pessoa não teve condição de se submeter à prova do vestibular, ao Enem, ou sei lá o que faz hoje em dia, igual às demais pessoas. É nesse sentido. Está pedindo arrego, está errado. Isso aí é racismo. Entendeu? O racismo é deles mesmos que estão fazendo. Deles eu também sou contra essa lei, isso é uma burrice. Agora, é muita gente contra essa lei. Sim, o que eu vejo, no Brasil já tem gente, pelo menos, já está pensando alguma coisa. Os próprios negros são contra, porque imagina, quando eles saírem da faculdade... Estão chamando a atenção que eles são inferiores. Estão colocando eles como se fossem inferiores. E, na verdade, não são. E não a são. questão é a pobreza, igual eu falei aqui. O problema é que não são. A questão é a pobreza, é o estudo ruim. É esse. Não é a cor. Eu mesma estudei em escola pública. Então, se tivesse que ter cotas, teria que ter cotas para todo mundo que tem baixa renda familiar, para louro, moreno, e não para negro. A hora que começa. Isso chama discriminação. Discriminação é racismo. Eu gostaria de entrar na discussão, que eu ia entrar aquela hora, não deu tempo. Eu acho que o termo não seria discriminatório, seria mascaratória. Na verdade, isso é uma grande fantasia, uma grande falácia do governo para esconder a falta de investimento na educação e dizer que a pessoa não tem capacidade. É verdade, isso tudo aí que eu estou falando. Tá? Eu só queria discordar de um ponto que tu colocou, Marlene, tu falou assim que a pessoa, porque é morena, vai ter dificuldade, e aí a pessoa, o cliente não vai querer ir lá porque a pessoa possivelmente tenha sido beneficiada pela cota. Eu te pergunto, esse juiz que tu colocou aí, ele era preto? Não. Pois é, deve ter feito uma boa faculdade particular, entendeu?
Então, uma coisa não justifica a outra. Sim, só para não, poder o mas eu tô argumento, falando- tu está fazendo o quê? Uma Mas- defesa indefensável. Sim, Neida, mas isso aqui, né? A gente que está com um pouquinho mais lúcido, a gente está falando de uma assim, entendeu? Mesmo que seja de um raciocínio, acho que a gente tem que raciocinar o seguinte, né? Tu não pode usar um argumento ruim para combater o outro. Entendeu? Eu continuo achando, eu não mudei o meu, em que pese a argumentação do colega Rui, ele até chegou a abordar a questão extrafísica. Se o professor Valdo quiser entrar, né? Como é que seria o Zéfiro? Provavelmente o Zéfiro aparece de negro quando precisa, porque no extrafísico a gente não tem. A gente pode mudar o paravisual, ser criança, ser bicho, ser negro, ser louro. A pessoa que domina o parapsiquismo e as energias, ele vai mudar quando ele quiser. Ele vai aparecer com a melhor forma para ele fazer a melhor assistência. Então, eu não vejo se teria. Agora, que existe no nosso país a questão da discriminação, isso aí é claro que existe. Aonde não existe? Professor, gostaria de saber sua opinião sobre reptilianos, Anunnakis e Illuminati. Consta que os Anunnakis teriam criado o Homo sapiens. Poderia esclarecer esse assunto? Não, eles falam muito nisso aí, mas precisa de mais estudo dessa situação. Tem muita tolice nessa história e muita fantasia e muita imaginação. Eu acho que precisa de mais estudo para a gente chegar numa coisa para poder afirmar. Eu não posso afirmar nada a respeito disso, eu não confio. Como ficaria o advogado de defesa sabendo que o réu é culpado? De que modo ficaria isso cosmoeticamente? Pela lei, alguém tem que defendê-lo, cumprir esse papel, ele seria prejudicado? Aí é uma questão de escolha, né? Nós vimos ontem, antes de ontem, no julgamento do jogador Bruno, que os advogados desistiram do processo, os advogados de um dos criminosos, do Bola, porque a juíza tinha diminuído o tempo de defesa. O tempo de defesa, em geral, é 2 horas, com direito à réplica e à tréplica de 30 minutos. Como eram muitos réus, ela reduziu para 20 minutos. E eles não quiseram, eles deixaram o processo, que fez com que aquele réu fosse desmembrado do julgamento. Já é o segundo. Mas depois voltaram, né? Depois ele vai ser julgado independente. Parece que eles voltaram também, houve um negócio na televisão. Hoje falando. não tem jeito, eles foram multados, 18 mil reais. Os advogados foram multados porque eles abandonaram o processo ali na hora. Mas isso tudo é recorrível, é apenas a primeira instância, né? Quem vai julgar isso depois é um órgão colegiado, que vai rever. Mas o que eu vejo na questão da cosmoética, aqui na CCCI, nós temos muitos colegas que fizeram a dissidência do dia da advocacia justamente por isso, para não ter que passar por isso, não ter que ficar defendendo pessoas e entrando em interprisões. Na baratosfera profissionalmente. Aí é a escolha de cada um, cosmoeticamente, com toda certeza. Se ele sabe, com toda certeza ele vai se... Uma boa parte de todo advogado de defesa sabe se o réu é criminoso mesmo real. A verdade é essa, porque o cara fala para o advogado tudo que ele pensa, né? Nos filmes americanos eles mostram isso tudo lá, como é que é. De modo que a posição do advogado de defesa desses criminosos é muito difícil. É opção, né, professor? Ontem mesmo ele foi demitido. O advogadão lá do Bruno, ele demitiu ele na hora. Eu não quero mais, você vai arrumar outro. Então, causou espanto. Ninguém sabe. Ele falou, mudei de estratégia. O próprio jogador falou, eu mudei de estratégia. Não quero mais você. E o cara mudou e ele ficou sem advogado. Ele arrumou outros na hora lá. Vai saber o que aconteceu? Marlene, na condutologia, tem essa número 14, né, omissão de socorro. Se não me engano, ontem houve uma notícia que o médico negou socorro para uma assistente de enfermeira daquele hospital porque ela não tinha convênio médico. Um absurdo, mas eu gostaria que você estendesse isso. Arlindo, infelizmente essas coisas acontecem. Tudo que eu coloquei aqui na condutologia foram retiradas de notícias, né? Todos os dias, quando você abre o jornal, você vê isso aqui. Por isso que eu coloquei. O jornal está aqui. É muito comum, em que pese o fato de os médicos fazerem um juramento, né? Ali no momento que eles se graduam, no sentido de serem defensores da vida, a gente
não percebe isso no nosso dia a dia. Infelizmente, tem muito disso. Eles mandam para o Sistema Único de Saúde, né, para o SUS, e muitas vezes não dá tempo e as pessoas morrem. Então, de medicina eu não entendo muito como é o código de ética deles, mas eu penso que eles também estão se comprometendo aí multidimensionalmente com a profissão que seria mais assistencial, deixar a pessoa morrer por causa de um convênio médico. Marlene, aqui no B. Página 17, patologia, terceira linha de baixo para cima. A imprescindibilidade das tarefas do esclarecimento nas inter-relações. Você acha que é possível fazer TARE sempre nas inter-relações? Sempre não, né, Neida? Que essa palavrinha, até você mesma me ensinou lá na repreendência, a gente nunca pode usar. Eu estou escutando você falar sempre. Sempre não. Nós podemos usar, de acordo com o nível do nosso interlocutor, fazer um esclarecimento, mas sempre, não sei, vai depender muito do nível de maturidade da pessoa. Usar atares, aqui eu já coloco a imprescindibilidade das tarefas do esclarecimento nas inter-relações. Eu acho imprescindível, mas depende, o que a gente está chamando? As tarefas do esclarecimento, eu não estou falando aqui que é só essa de ponta, que a gente vai falar para ela, olha, existe a multidimensionalidade, olha, as leis da cosmoética. Não, mas às vezes, dependendo do nível, você pode fazer algum tipo de esclarecimento que não seja esse. Agora, vai depender do nível, você que tem que ver ali na hora. Na página 20 do verbete, você coloca ali vários exemplos, e aí eu fiquei pensando assim, quais estratégias pessoais você usa para você lidar com aquilo que são injustiças e que a gente não pode fazer nada, e uma certa indignação que isso tudo pode gerar. Então, eu queria saber que estratégias pessoais você usa quando você descobre essas coisas, quando você lê, você estuda isso tudo. Eu convivo, né, diariamente com muita coisa, porque eu trabalho lá dentro do Poder Judiciário, mas assim, o que me chamou mais atenção ultimamente para poder escrever esse verbete é que, desde que eu vim para Foz do Iguaçu há menos de 3 anos, eu priorizei a fazer os cursos da Conscius e da Consciência Terapia. Então, eu fiquei 2 anos e meio dentro da Conscius e fiquei quase 2 anos lá na OEC, fazendo curso em grupo. Então, a gente acaba adquirindo uma cosmovisão maior. Então, aquilo que não incomodava e que passava batido, passa a fazer um pouco de barulho. Nossa, que diferença! Nossa, você começa a enxergar mais. Agora, eu já passei pela fase da indignação. Eu tinha muito, a coisa do justiceiro eu tinha muito, eu fui para a Consciência Terapia para me ajudar a resolver isso. Eu acho que eu consegui bastante. Às vezes ainda dá, assim, aquele susto, igual quando eu vi aquela sentença ali do juiz, dá indignação, porque é uma pessoa super qualificada, que está dentro de um sistema, que está para ser, que faz parte a informatização e usar assim, de uma linguagem tão preconceituosa. Mas a estratégia que eu uso é aquele negócio de fazer, muitas vezes eu faço de conta que não vejo, porque realmente não dá para entrar em muita coisa. Tá? Muita coisa que não dá para entrar. Você olha ali e deixa passar, porque não dá para entrar. Por exemplo, eu trabalho lá dentro do Poder Judiciário. Eu não posso chegar para o juiz e falar, mas eu penso, entendeu? E aí eu levo muita coisa para a minha TENEPS, eu vou nos cursos, eu percebo, eu vejo muitos deles fazendo mudanças. Não falo nada, mas eu trabalho as energias lá dentro. Marlene, na página 18, em Crescendologia, o segundo crescendo, o que você acha que faz a pessoa ir passando de uma fase para outra? Falar de antidireito? Falar de passar de uma passagem para outra, seria bom a Marlene mudar o nome, acrescentar um nome. O nome dela é Marlene Rock, então seria bom, Marlene Rock Hard. Rock Hard? Hard Rock. Rock Hard. Hard Rock. Hard não, vamos colocar o soft.
Computamos, Kátia. Bom, Kátia, você quer o antidireito, direito para direito, é isso? Bom, o crescendo o antidireito, eu penso assim, que essas pessoas que estão nessa conduta, na maioria ali, são inclusive crimes, elas estão dentro do antidireito. Com o passar do tempo, a gente sabe que a evolução é para todo mundo, ela acontece, querendo ou não. Com o passar do tempo, que não seja nessa vida, numa próxima, ou pode ser nessa ainda, a pessoa já vai estar dentro do direito, que é o meu caso. Sabe-se lá, se algumas vidas atrás eu não estava nessa também? E, com o passar do tempo, talvez nessa ainda, a gente vai entendendo a questão do para-direito, que é, né, a questão da mega-fraternidade, da anticonflitividade, que é ter uma visão de conjunto maior, é não pedir mais para si. Então, eu acho que assim, é o crescendo evolutivo. Eu até devia ter colocado, né? Crescendo evolutivo, antidireito, direito para direito. É com o nível mesmo, de maturidade. Você identifica algum elemento, assim, nas suas pesquisas, que ajude a pessoa a mudar de um patamar para outro? Então, por exemplo, a gente, teoricamente, tem uma predominância no direito, né? Uhum. Teoricamente, né? Porque muita gente faz pirataria, coisas assim, que coloca como se fosse uma coisa light, mas é ilícita de qualquer forma. Mas o que ajudaria, na sua opinião, a pessoa passar do direito para o para-direito, na prática? Na prática, Kátia, eu estou com muita honra epicentrando a construção do laboratório do para-direito, justamente para tentar entender isso lá. Outro dia ainda eu estava aqui na mini tertúlia e o professor Valdo falou, eu falei, professor, a gente vai precisar passar por muitas sessões lá no laboratório para entender mais o para-direito, que realmente nós ainda não entendemos. A gente se encontra semanalmente, eu encontro com um grupo de estudos semanalmente, a gente está estudando a questão da mediação com base no para-direito, mas não é fácil, porque é uma coisa muito nova e eu vejo que é algo muito grande. Mas o que eu penso é assim, é a reciclagem, é recim mesmo, é o exemplarismo. Eu, quando construí a minha casa, ano passado, no primeiro dia, eu já tive vontade de desistir. Falei, eu vou vender esse lote hoje. Aí, por causa das pessoas, a falta de compromisso, aí eu pensei assim, não. Eu não vou vender esse lote, eu vou construir, e eu não vou pensar em direito, nem justiça, nada. Eu vou arcar com todos os prejuízos que me causarem. No primeiro dia, eu passei pelas duas crises. E a partir desse momento que eu tomei essa posição, eu devo ter tido uns 20 mil reais de prejuízo. Mas eu não recorri em nenhuma vez eu fui à justiça e nem reclamei com as pessoas. Eu admiti, porque eu percebi que era para mim, entendeu? Era a minha reciclagem, era a minha aprovação, não adiantava eu querer uma coisa. Não foi nada fácil, mas eu consegui, através da construção da casa, sair um pouquinho do direito para o direito. Eu abri mão de muita coisa. Abrir mão, é o que o professor Valdo fala todo dia para a gente, faça concessão, faça concessão. Às vezes ele fala a gente, mas faça concessão, fazendo concessão. Obrigada. A concessão é feita no lugar da exigência. Começa com a dupla evolutiva, para a pessoa aprender. Senão não vai, não. É com duplista, ou duplista. Pode falar aí. Olá, Marlene. Parabéns pelo verbete. Marlene, eu gostaria de saber se, quando você estava fazendo esse verbete, se você teve assim, alguma ideia de fazer algum cotejo, o que seria defesa indefensável para nós aqui na CCCI. Defesa indefensável? Nossa, você me colocou na parede, hein, Roseli? Puxa vida! Eu tenho aí na exemplologia, né, que eu coloquei até um light, que é a questão do EV. Light. Light. Por quê? Porque todo mundo sabe que o EV é a base, o professor Valdo fala todos os dias, na mini e na tertúlia. O EV é a chave geral da evolução. O EV é a gazua. O EV, tudo começa pelo EV. O arco voltaico é depois do EV. E por que a gente não faz os 20 EVs? Então, assim... Sendo hard rock. Porque ficamos só no eu vi. Isso aí é uma das... eu peguei leve, né? Agora vamos para a questão do Consigo Cobaia, da OIC.
Outro dia, alguém lá na Constas me falou que acho que menos de 20%, eles fizeram um censo, acho que menos de 20% das pessoas preencheram o conscienciograma. Por quê? O conscienciograma é uma ferramenta super evolutiva, a gente tem lá os conscienciômetros que... Está aí a Daiane, né, que é de lá, que eles estudam muito, tem um amparo de função palpável. Quando a gente entra ali naquele campo, não dá para poder negar aquilo. E muitas vezes, eu mesma, que passei lá 12 vezes como cobaia, me percebi defendendo. E se eu for lá amanhã, eu vou me defender de novo. Aí eu chamo para mim, eu trago para mim a questão. Por quê? Eu acho que é porque é tudo muito novo, não dá para a gente, sabe, engolir tudo assim. Mas, ainda assim, é uma defesa indefensável. Eu deixo para você, eu aceito sugestões. Não, agora, saindo um pouco das técnicas, porque as duas propostas suas são técnicas. Saindo um pouco das técnicas, o que você vê, assim, de modo geral, o que seria assim, uma coisa básica, sem estar dentro de técnicas, que seria uma defesa indefensável para a comunidade? A Rosa está soprando aqui para mim a questão da patopensenidade, né? Que a gente sabe que não precisa falar, que apenas pensando a gente já está ocasionando mal. Eu geralmente faço isso aqui assim, para falar. A vergonha na cara. Mas pode falar, Roseli. Eu vejo que essa questão agora realmente é uma das questões mais sérias, a questão da patopensenidade. E isso aqui, entre a gente, ainda tem um nível bem alto. A gente sabe disso. Não pense mal de ninguém. Sim. Mas, infelizmente, não pense acontece. mal contra ninguém. Eu acho que isso daí mais é muito interessante a sua abordagem, porque não adianta a gente falar, né? Eu elenquei ali 16 itens, que são condutas de defesas indefensáveis, que são praticamente crimes. Tá, você está corretíssimo, vão trazer para nós. Né? Pensar mal do outro não está no Código Penal. Mas é um aparelho de ilicitude, porque você pode causar mal. Para-direito. Não está no Código Penal, mas está no para-direito. A gente pode causar mal para uma pessoa, ou a pessoa pode nos causar mal. Não a gente pode ficar assediando. Uma pessoa só de pensenizar, ela mata a outra. Fala mais sobre isso, professor. Só pela pensenização, por causa da força da energia do N do pensene. O que mata uma pessoa, geralmente, é alguma energia alterada. Se vem uma energia de fora, no pensene, o N do pensene alterado, ele mata uma pessoa. Só pelo pensamento a pessoa mata. A maior prova disso é que os próprios russos provaram para eles. A Nina Kulagina pegava, eles traziam um sapo e colocava na frente dela. Ela julgava a energia do sapo, parava o coração dele e morria na hora. Qualquer um, eu posso fazer isso, mas nunca fiz. Eu não quero matar sapo por causa de uma coisa dessa. Mas agora, só para chatear, eu fiz também igual a Nina Kulagina, com os médicos, que eles não admitem a energia, começaram a fazer piada em cima de mim. Então, quem é que quer se submeter aqui? Eu vou mexer no seu coração agora. Te vira. Eu vou mandar os cachorros em cima de você. Aí o povo recuou. Um casal de médicos. A dona recuou, ela se submeteu. Não vai. Realmente, o que eu falei aconteceu. Então, eu podia fazer a bradicardia ou ataque cardíaco na pessoa. Então, melhorei, ela teve estatística. Pessoal, quer que para ou quer que continua? Você que sabe. Aí eles recuaram. Essa questão do... Então, a energia mata uma pessoa. Do cardiochakra a gente percebe. Outra coisa, é isso que faz o autocídio intencional da pessoa. É através da energia que a pessoa se mata. Não precisa de nada. E outra coisa, a pessoa vai chegar e depois ninguém viu que ele suicidou. Ele chega e fala, ele teve um ataque cardíaco, por isso que ele morreu. Pois é, gente. A energia não é fácil. Só o pensene, o N do pensene, a base do cosmos é isso aí. Você trabalha, você mexe nos fatos, nas realidades, para a realidade, através da energia. Professor Valdo, que dica que o senhor dá, então, aí dentro do contexto da questão que a Roseli trouxe para a gente? A gente faz força, né? De não... Às vezes, vem aquele pensene e, às vezes, a gente acha que ele não é pensar mal. Às vezes, a gente acha que não é. Mas entendeu? Eu falei, as pessoas precisam fazer mais autorreflexão para ver o que é que tem de bom e de ruim naquilo que ela pensa.
Aqui ainda tem muita gente que pensa mal dos outros. Sim, a questão de roupa, cabelo. Às vezes a gente passa. Nós temos que melhorar. Isso aí é o ponto sério nosso. É o da pensenização. A patopensenidade é o ponto nosso, que a gente precisa pesquisar atualmente. Ela fez uma teoria, a terapeuticologia sua está boa para a gente aqui, da Conscienciologia, que é a avaliação constante, atenção e observação de atitudes e pensenes. Sim, se você quiser, eu tive lá na OIC, no curso modular de saúde, que é um curso de 2 anos, e é em grupo. Então, eles passam muitas técnicas para a gente, porque eles falam o seguinte: não adianta você querer fazer uma reciclagem desse tamanho. Então, eles passam lá. Então, você vai começar, eles dão lá, as técnicas dos pequenos passos. Você tem que, primeiro, ver o que precisa naquele momento, para ir galgando outros degraus. Aí eles falam, técnica da checagem pensênica. Primeira que eles dão, checagem pensênica. Anota todos os pensênios. Chega no final do dia, você vai fazer um balanço. O que foi, né, de pensenidade negativa, o que foi neutra, o que foi positiva. Fazer a checagem holossomática após cada pensene. Eu pensei, eu critiquei, não gostei do sapato, não gostei muito daquele sapato, não está combinando com a roupa. Quem não pensa isso todo dia, gente? A roupa não combina com aquele sapato, aquele cabelo de franja não ficou bom. Às vezes a pessoa acha que não é pensar mal, mas é, porque foi com a energia negativa. E então, eles falam, pensou, faz a checagem holossomática na hora para ver, para poder perceber como ficou. Identificação dos pseudo-ganhos, a questão do EV que a gente falava, né? A gente, às vezes, não faz porque tem pseudo-ganhos, porque se fizer, vai aumentar a responsabilidade. O Mário fala isso todo dia nos cursos. Para quê? Vocês querem dominar EV? Vocês não querem responsabilidade? Ele fala mesmo. O povo não quer responsabilidade, porque vai aumentar muito a responsabilidade. A maioria das cabeças ainda são fábricas de pensenes patológicos. Depende da hora. Depende do percentual de cada pessoa, mas tem muito disso. Por exemplo, o juiz que fez aquele despacho, esse é um boboca. Sim. O pensamento dele é totalmente baratosférico. É o preconceito, né? Mas se ele chegou a declarar publicamente, assinar, isso são os autos do processo, como é que publicado é isso? Em todo o estado. Então, esse cara, onde é que está a cabeça dele? E ele Agora, não... veja, é o que eles falam, a faculdade de Direito é pior que existe por aí afora, né? É pior do que a de Medicina, né? Em matéria de nível, são as piores que existem, são as faculdades de Direito. É isso aí. Sai um problema desse, que é uma teratologia, né? Esse cara é um teratológico, coitado. Dá pena, sai de assistência. Pergunta. Mas conversando, assim, a gente viu entrevistas, né? Ele deu entrevistas em todos os jornais. Ele deu entrevista? Lógico, os jornais foram em cima dele, a mídia foi toda em cima dele. E ele topou, ficou feliz da vida. Ele falou que não tem obrigação. É o que ele colocou aqui, ó. Ao ser em Estado, alega que não ser obrigado, qual que foi o item 7, né? Alega ser irreverente e não ter obrigação de ser ortodoxo igual aos demais juízes. Ele acha que não precisa ser igual, certinho, escrever tudo. Não, ele pode ser do jeito que ele quiser. Ô, professor, o senhor estava falando aí a respeito de energia, que energia pode até matar. Mas essa energia, ela pode tanto vir de uma Consex ou de uma Consim, por exemplo? Pode. Ou tem grau de... Não, pode vir até de bicho. Aquele bicho, por exemplo, o cachorro que foi contrariado, esses brabos mesmo, a energia dele faz mal para o dono. Eu já tinha gente assim lá no interior. Eu cheguei para ele e falei assim, vem cá, você está sentindo só as energias do seu cachorro, ele é o seu obsessor. Aí começamos a estudar o negócio, o cara reconheceu, eu falei, você tem razão, é ele mesmo. Ele contrariava demais o cachorro e enervava o cachorro começava a olhar com aquela gana em cima dele, deu conta. Agora, não é só isso, tem aquele outro cara também, que esse eu não cheguei a atender, mas acompanhei o caso, o que aconteceu. O cara tinha uma fazenda e criava porcos, tinha uma pocilga com os negócios tudo, aquele monte de coisa. Aí ele
deixou lá um porco e começou a irritar o porco com as coisas, faltou comida, não sei o quê. O porco foi em cima dele e matou ele, na dentada. Isso tudo aconteceu, lá em Minas. Então você veja, a energia do porco colocou ele doido, ele avançou em cima do sujeito, dá comida para ele, conhecia o porco há anos, não adiantou nada. E o cachorro? O cachorro fez mal para o cara. Agora, o que é engraçado é o seguinte, o cara começou a sentir mal no gasto intestinal dele. E o cachorro estava danado a vida por causa da fome, porque o cara não queria dar os negócios, e começava até a insultar, xingava o cachorro. O cachorro, então, começou a jogar energia danada da vida em cima dele. Aquilo pegou o gasto intestinal dele. Foi aí que eu entrei. Esse aí eu entrei para assistir. Aí eu falei assim, o que está fazendo mal para você é o cachorro. O que é que você tem com esse cachorro? E ele, então, confessou os negócios, viu tudo, reconheceu, deu um jeito. Agora, o cachorro era um policial grandão, está entendendo? Morrendo de fome. Entendi. Obrigado, professor. Professora, aí na fatologia, 8ª linha, eu não entendi bem o que a senhora quis dizer com os reencontros multisseculares potencializadores de Trafares. Sim, eu já cheguei a falar no início, mas falo de novo. Eu até brinquei que a professora Malo chega nos cursos dela e fala que a pessoa encontrou a outra e pelo encontro ela já sabe que era só para falar oi, tchau. Mas não, ela casa e tem 3 filhos com ela. Então tem reencontros que muitas vezes a pessoa não consegue, né? Sabe que aquilo vai causar problema e ela não consegue desvencilhar. Eu atribuo isso à interprisão. Eu também falei de uma pessoa do meu círculo de conhecimentos que se envolveu numa série de maracutaias, chegando a ser preso, porque conheceu um determinado grupo e foi trabalhar com esse grupo. A pessoa era totalmente honesta, 2 cursos superior, família. Então, quer dizer, eu não vejo, a pessoa que tinha me perguntado antes, perguntou como evitar esses reencontros. Como evitar, eu não sei, porque a gente vai ter, o professor Valdo costuma falar que na Mini o que a gente mais tem é encontro e reencontro, né? Tanto aqui no intrafísico quanto no extrafísico. Então, não tem jeito de evitar. O que a gente pode fazer é tentar ficar mais lúcido. Esse reencontro aqui, olha, é só para eu falar isso, eu vou conviver só esse tempo, eu vou fazer o melhor e vou cair fora. Claro, em vez da gente evitar, a gente tem que... a tarefa da gente é encontrar e ir atrás para resgatar. Acho que não tem jeito de evitar. Tem que limpar agora. Eu acho que aí entra o determinismo, né? Aquela coisa que o professor Val também fala, os afins se atraem. Não é isso, a gente só pode mexer com o parapsiquismo se tem competência. Se não tem, é bom arranjar a primeira competência, depois você volta. Às vezes é bom adiar um pouco para a pessoa ficar mais traquejada. Então aí no caso tem que correr da raia. Não, às vezes é uma retirada da laguna temporária para não piorar as coisas. Tem a hora que você tem que recuar. Não tem gabarito para encarar aquilo, é isso, professor? Sem ser engolido pelo meio. Não tem, ele não está preparado para o que deve é. Só Depobanca quem tem competência. Em matéria de parapsicologia, em matéria de parapsiquismo, em matéria de exorcismo, em matéria de desassédio, só Depobanca quem tem competência. Não se pode brincar com o parapsiquismo, ele mata. Uma pessoa, por exemplo, você levar qualquer um no lugar que tenha qualquer processo de poltergeist, a pessoa pode morrer lá. Isso mata. Quanta gente não morre aí? E depois vem o médico todo boboca, inocente, ingênuo, imaturo, ignorante, fala, ataque cardíaco, não sei o quê, fica por isso. Na verdade, era... Mataram o cara de propósito. É a paragangue que o senhor fala lá no seu verbete, né, professor? Pensene é uma arma. Pensene é uma bênção. O que quer que você use? A arma ou a bênção? Cada um tem que ver o que está fazendo com isso. N do pensene. Isso é força. A vontade é a maior força que a pessoa tem.
Sou namorado da médica que o seu Arlindo comentou sobre o caso que apareceu na TV sob negligência. Você sabe desse negócio da médica que você comentou? O hospital não oferece plano de saúde aos funcionários. Nesse caso, a equipe médica abriu exceção à funcionária, driblando a burocracia administrativa para ajudá-la. Ela realizou todo o procedimento investigativo e detectou que o quadro era para internação em UTI. Mas, como a paciente não tinha direito à internação, a médica, percebendo seu estado estável, encaminhou-a para a internação em hospital público. Mesmo assim, a médica não ainda contatou outra colega de trabalho, explicando a gravidade, solicitando vaga para que a paciente não ficasse em fila de espera. Era só o tempo da pessoa chegar até o hospital para ser internada. Na recepção do hospital, a paciente convulsionou e toda a equipe médica, inclusive o intensivista, tentaram reanimar a moça. O fato é que a minha dupla estava bem desconfortável com tal situação e não quer mais trabalhar em emergências que impõem essa cláusula aos médicos. Favor comentar. Não, essa está aí, ó, parece que a dona fez o que foi possível. Ele é o namorado da médica, entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, tem, de qualquer maneira, um assédio violento com essa médica, senão isso não iria acontecer. Por que com ela e não com os outros? Então, seria bom, você que é o namorado dela, companheiro, dar um jeito de ensinar para ela, ou procurar estudar, o que eu ia ver para ela melhorar o ambiente, porque senão, só dela recusar não trabalhar mais com a situação de trabalho dessa, não quer dizer que ela vai ficar boa. Se houver um processo de assédio, vai piorar na outra situação que ela arranjar. Olha bem isso. Agora, aqui eu sinto que teve assédio, isso aí. Mas, professor Valdo, independente do assédio dessa pessoa em particular, eu não sei também, a gente fica muito chateado, muito injuriado até, quando acontece isso, mas transmitir, transferir a responsabilidade para os médicos, mesma coisa acontece na educação, transferir a responsabilidade para os professores, de uma responsabilidade que vem antes. É um conjunto de gente. O hospital tem que estudar toda a administração do hospital dentro daquele contexto. Pois é, mas está a escola tem que estudar toda a administração da escola dentro do contexto. Mas está faltando administração, está faltando hospital público que consiga atender a toda a população. Agora, tem faltando uma coisa, né, que a gente tem que dar um desconto também enorme para todo mundo aí. É a hora, por exemplo, no hospital que está gente demais. Lá atende 120 pessoas, aparece 300. É isso que eu estou falando. Tudo doido. Começa a atender no corredor, e aí, no salão, de qualquer maneira. Isso aí é um perigo. Eu até acho que tem médicos que não fazem o trabalho direito. Eu não estou discutindo isso, mas assim, não pode responsabilizar, tem que dar desconto. Porque tem que ter muita observação com os atenuantes e agravantes. Tem muita coisa em tudo isso. Está faltando muito hospital público, agora, o problema todo é o médico, ele tem uma orientação rígida. Se não tem, se ele é mole, vai dar problema com ele. Médico mole em hospital acaba sendo vítima. Na página 18, binomiologia, na segunda linha, você amplia me dando exemplo desse binômio paradoxo, contradição? Bom, paradoxo, contradição é a defesa indefensável. Olha para você ver o título do verbete. Se é indefensável, como é que a pessoa pode se defender? Então, eu pensei assim, no próprio título mesmo, a defesa indefensável é um paradoxo e é contraditória, na sua essência. Marlene, Oswaldo aqui atrás. Oi, Oswaldo. Tenho três perguntas para te fazer. Pois não. A primeira, na fatologia, na 8ª linha, você poderia ampliar o conceito de a visão atrofiada do líder político? A visão atrofiada do líder político? Isso. Eu falei mais cedo, eu até associei com a mesologia cachapante. Eu associei assim, pensei em muitos políticos hoje no Brasil, eles não têm a vocação política,
Eles estão ali por causa de uma condição herdada, uma condição que o pai era, o avô era. Então, eles entraram ali. Em Minas mesmo a gente tem isso, no Nordeste é muito comum. Eles não têm vocação. E entram ali porque já era mais fácil, né? Já tem um nome, então não tem visão política nenhuma. A visão atrofiada do líder político, para mim, é aquele que não pensa no outro, porque o político tem que pensar no que é público, na maioria, na coletividade. A gente não tem visto isso, principalmente por parte daqueles que têm na sua genética políticos. Ok. A segunda pergunta aqui na tecnologia, na página 18, a segunda técnica. Você poderia ampliar a técnica da confrontologia? Técnica da confrontologia? Olha, é a cariação. Esses casos todos que eu coloquei aqui, a gente, quer dizer, é uma das técnicas da confrontologia, a gente pode colocar, que é usada no direito, é a cariação. A pessoa está falando uma coisa, a outra está falando outra, vamos confrontar, vamos ver quem é que está com a argumentação mais lógica, quem é que está com a verdade. Tá, ok. E uma coisa, logicamente eu gostei muito do teu tema aqui. É uma questão que, pelo que eu estou pesquisando, estou vendo muito essa defesa indefensável. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que tem alguma relação entre as pessoas que têm este tipo de defesa indefensável com os preconceitos? Total. Você está perguntando se... Vamos ver se eu entendi, porque a acústica não está muito boa. Se essas pessoas que têm essa argumentação da defesa indefensável, elas são preconceituosas, é isso? Totalmente. Não posso afirmar que são todas, porque, conforme eu falei, a mesologia cachapante aí é um dos fatores que leva à defesa indefensável. Mas o que a gente mais discutiu aqui foi uma sentença de um juiz que foi extremamente preconceituoso, no sentido de que ele desceu ao mesmo nível das pessoas que não tinham conhecimento técnico ao fazer o pleito. Está aí na webgrafia, no item 3, se você tiver interesse em ler a sentença na íntegra, é só você procurar na internet, você vai ver o nível de preconceito. Tá. Eu vejo que você está focando muito na parte jurídica, né, na parte do judiciário. O que acontece é que eu estou vendo em uma visão bem ampla disto que você tem escrito aqui. Ou seja, por isso, nesse sentido, ou seja, mais que tem uma... Eu estava vendo isso como uma correlação entre justamente a pessoa com esse hábito de defesa indefensável com uma pessoa, vamos dizer, preconceituosa. Sim, você está correto. Na exemplologia, se você olhar, eu coloco tanto nós aqui como conscienciólogos, quanto um político. Então, eu acho assim, pega tudo, né? O que ficou faltando? Porque justamente isso aqui é uma tremenda base do setarismo, né? Ou seja, quem atua desta forma é uma pessoa totalmente sectária. Ok, muito obrigado. De nada. Marlene, na página 20, em condutologia, você pode comentar o número 2? Número 2 é o calote togado. Uhum. Os advogados e estudantes do curso de Direito, ao não pagarem a conta no restaurante, alegam a tradição do Dia da Pendura, comemoração do Dia do Advogado em 11 de agosto. O que acontece? Quando foram instituídos os cursos de Direito no Brasil, em 1827, quem fazia o curso de Direito eram só pessoas importantes, né? E os comerciantes faziam questão de pagar a conta deles, daqueles estudantes. E então, isso virou uma tradição, mas era oferecido pelos comerciantes, porque eram poucos, as pessoas estavam chegando, eram apenas 2 universidades no Brasil, uma em São Paulo e uma em Olinda, e aí começou com essa coisa da tradição da pendura. No dia 11 de agosto, os estudantes e advogados iam ao restaurante e o dono do restaurante oferecia para eles aquele jantar ou aquele almoço. Só que isso, lá em 1827... Hoje em dia, os donos dos restaurantes não têm a menor disponibilidade, não têm a menor vontade de dar almoço nem jantar para estudante nenhum, quanto mais de direito.
eles vão lá e chamam a polícia, arruma uma confusão danada, porque eles vão, a tradição vai lá, pede um prato. Antes não, eles falavam assim, olha, quando a gente se formar, a gente vai vir aqui no seu restaurante, vai pagar. Tinha todo um acordo. Aí, com o passar dos tempos, as pessoas começaram a abusar. Vai e pede o prato mais caro, a bebida mais cara, quer dizer, uma conta de R$3.000, e o coitado do dono do restaurante fica lá a ver navios. Então, isso acabou, as pessoas ainda vão, mas dá problema. Tem uns que não abrem. Em Minas, eu tenho um primo que tem restaurante, ele tem vários restaurantes. Ele não abre dia 11 de agosto, porque ele falou que já levou muito prejuízo e ele não quer sair no jornal como avarento. E aí os estudantes chamam o jornal, chamam a Globo, falam, olha aqui, a gente veio aqui, ele não quer deixar a gente continuar na tradição do dia da pendura, ele tá, entendeu? Aí arruma aquela confusão, vai parar no jornal, na televisão, o dono do restaurante não quer ficar mal na fita, fecha o restaurante. Tem um monte de restaurante que não abre dia 11 de agosto. Marlene, essa questão aí do médico, no caso é a médica. Bom, eu me baseei na notícia, mas o seguinte, existe lá o juramento de Hipócrates. Agora, não sei, eu sou leigo em direito, eu não sei se o médico é obrigado, pelo direito lá, de atender até o fim a paciente. Isso eu também não sei. Popularmente, eles dizem que tem que ser. Existe o crime de omissão de socorro, né? Se o médico tem qualificação e tem condição de atender, ele pode, não quer dizer que ele vai, porque tudo, o professor Valdo já clareou bem aí a questão. Tudo tem que olhar o contexto de cada caso. Mas, em tese, o médico é a pessoa apta, qualificada para salvar vidas. Se ele está apto, está ali, por exemplo, no meio da rua, aí a pessoa só tem um médico, a pessoa está tendo lá, sei lá, um ataque de cardíaco, epilético, e ele tem condição de auxiliá-la, ele pode ser incriminado por omissão de socorro, porque ele tinha qualificação técnica. Agora, nesse caso dos hospitais, eu sinceramente não sei como fica, porque eles são empregados. Como é que faz? Ele passa por cima, aí eu peço ajuda para os médicos que têm aqui, se quiserem falar. Eu não sou nada especializado em direito, bem leigo em direito, mas o que falam é que o médico, independente, popularmente, eu não sei, independente da administração hospitalar, num caso de emergência, ele tem que atender até o fim, não, sabe? Precisa ver quem... O meu filho, inclusive, é médico, eu não estou aqui para azucrinar médico, mas Esse caso eu não acompanhei. Agora, pelo que eu entendi, parece que não era uma emergência, uma condição assim, de vida ou morte. Era um caso grave que poderia ter justamente sido encaminhado para outro hospital em função de questões administrativas. Então, a questão toda é que ninguém tem uma bola de cristal para saber como que aquilo vai evoluir, dependendo do diagnóstico que foi feito, da avaliação. Então, pelo que eu entendi, ela não recusou o atendimento, ela pode até ter sido, às vezes, no diagnóstico que ela fez, houve uma imperícia, vamos colocar assim. Mas, então, existem muitas variáveis dentro do próprio caso. O que não se pode diante de uma emergência, de uma situação realmente de vida ou morte, você se recusar a atender em função disso. Mas é uma situação que é difícil você colocar limites, né? Às vezes a doença vem num certo ritmo e ela piora, ela agrava em função do próprio quadro. Então, acho que é complicado, né? O problema tem vários fatores intervenientes aí. Mas é bom diferenciar o que é uma emergência de uma urgência. Isso tem bem claro. E você tem um tempo ainda de atuar. Você pode operar, preparar o paciente para operar, por exemplo, no dia seguinte, e assim por diante. Então, acho que cada caso vai ser um caso. Como verbetógrafa, eu também posso fazer pergunta, professor? O senhor me permite uma pergunta? Eu tenho direitos? Eu tenho uma aqui na manga do colete. Mas...
eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre... Eu tinha visto aqui, na hora que eu cheguei. Sim. Essa questão, na página 39, no conclusion, conscienciologia. A abordagem construtiva procede do âmbito pesquisístico de várias especialidades da conscienciologia. Por exemplo, essas 7. Conscienciometrologia, holoperconscienciologia, heterocriticologia, paraetologia, parafisiologia, interassistenciologia e paraprofilaxiologia. Essas especialidades o senhor coloca numa ordem de prioridade? Seria isso? Não, eu coloquei numa ordem aí mais ou menos lógica, só para a pessoa ver o que é. Entende? Dentro das condições, porque aqui é difícil, tem muita coisa que você pode pôr antes, pode pôr depois. Por isso é que eu... tudo, né? Está tudo aí. Não. Mas é para a pessoa pensar. Agora, o negócio é acabar com a baboseira. É muita bobagem que tem, né? Então, com respeito à própria parapsicologia, o parapsiquismo, a parapercepciologia, a multidimensionalidade, é muita besteira que tem, devido aos problemas de misticismo, entende? De dogma e outras coisas mais. Então, isso aqui, conscienciometrologia, a pessoa precisa estudar o processo de conscienciograma. Holoperconscienciologia, aumentar o nível de entendimento das coisas, o nível de lucidez. Heterocriticologia, fazer crítica às coisas que aparecem. Não está admitindo tudo, porque isso é lavagem cerebral. Vem as coisas, a pessoa engole aquilo tudo por inteiro. Isso é lavagem cerebral. Paraetologia, é a mudança de comportamento. Nós temos que ver o comportamento da gente. Todo mundo tem que estar em constante renovação de postura, que é o jeito para a gente evoluir. Parafisiologia. A maioria ignora o que é fisiologia e o que é parafisiologia. Interassistenciologia. Lembrar que quando você está assistindo alguém, você está recebendo também. Você é o primeiro a assistir. E a paraprofilaxia, fazer a prevenção disso. Você vê que tem sua razão de ser até um certo ponto, a ordem que está aqui. Sim. O senhor coloca aqui também no número 1, o batismo, no premisso. O que o senhor sugere para a gente, professor? Porque vira e mexe a gente é convidada para ser madrinha de batismo de alguém da família. Pois é, aí é o negócio que eu falo para você. As leis existem para melhorar os costumes. Como é que fica? A gente tem que ponderar com as pessoas, olha, isso é burrice, está ultrapassado, isso é besteira, você não é bicho mais, deixa de ser proto-reptiliano, estão se arrastando por aí afora, isso é bobagem. Mas se a pessoa não aceita a argumentação, professor? Até você deixa para lá, cada um faz que bem entende. Aí eu vou, sou madrinha. Quebradas da evolução, não é isso? Não dá para uma pessoa agradar a todo mundo. A primeira coisa, Marlene, é isso. Essa é uma lei. É impossível a pessoa agradar a todo mundo. Outra coisa, qualquer artigo que você escrever, um texto que você faça, vão ter muita gente a favor, muita gente indiferente e muita gente contra. Isso faz parte do serviço. Nós somos diferentes. A humanidade é construída de elementos diferentes. Eu nunca vi um texto que tivesse unanimidade absoluta. Isso não existe. Sim, sempre tem gente que dá conta. O meu verbete a gente percebe isso. Aqui dentro. Faz parte. Eu já escrevo esperando que tenha bastante gente contra. Faz parte do serviço. Ainda mais a gente que está trabalhando com REPOM, entende? As coisas mais avançadas. Isso é normal. Tem que ter muito. Em certos contextos tem que ter mais gente contra do que a favor. Outra coisa, a sociedade é patológica. Se o povo não dá conta naquilo que eu estou fazendo, eu estou com alguma coisa errada. Tem que dar o contra. Professor Valdo, o que o senhor acha que move mais a pessoa para frente, a consciência para frente? Ela saber do poder que ela tem, aquela autopotencialização, ou é interação? Ela exagerar o poder que ela tem. Ela acha que é tal. É um Deus na Terra. É o dono da cocada preta. Aí é que o negócio vai para trás. Uma boa parte das pessoas é assim. Outra coisa é a ingenuidade das pessoas que pensam que os outros são mais ignorantes que ele.
É esperteza. O cara quer ser espertalhão. Isso aí dá na cabeça dele. Sei. Então, assim, o que move a pessoa a mudar, então, é realmente a interassistencialidade, quando ela vai ponderar essas coisas, é isso? Porque aí vem os amparadores para ajudar a pessoa. O amparador só aparece quando tem alguém que está fazendo assistência. Senão, ele não tem ambiente para ele. Porque tem aquele verbete que o senhor fala da autopotencialização. É aquela outro tipo de... Não é poder, né? É de autopotência. A potência que a pessoa tem. Aí a maioria de nós todos estamos com um percentual enorme de ociosidade das nossas possibilidades. Então, nós temos muita potência, mas estão ociosos. Você não usa, você não aplica. Aí eu fiquei me perguntando o que moveria mais. Se é você ter consciência dessa autopotencialização, ou se é da interassistencialidade, da capacidade de fazer... Mas é a mesma coisa, né? Aquela hora, como é que a pessoa é. Tem que ver como é que é. Agora, ó, no fundo é a mesma coisa, né? Mais é ignorância mesmo. Falta de vivência. É o que acontece mais. Falta de autovivência. Então, Marlene, a fatologia, a sexta linha, se podia dar uma geral aqui na desafeição camuflada. Desafeição camuflada? Se a gente pegar aí, Arlindo, dentro lá dos exemplos que eu coloquei, né, na condutologia, veja o primeiro, abuso sexual. O pai cometendo pedofilia com os filhos menores e, ao ser descoberto, alega ser fantasia de criança. Quer dizer, essa pessoa, esse pai, a gente não pode falar que ele tem afeição, né? No entanto, é o pai, é o que está ali na figura do protetor. Tem o outro que é assim, não sei se é pior, mas, enfim, também é bem complexo. O instinto selvagem. A mãe jogando a filha recém-nascida no lixo alega não possuir condições financeiras para sustentá-la. Cárcere infantil. A mãe prendendo crianças menores em casa alega necessidade de trabalhar. Tudo isso é desafeição. No entanto, as pessoas estão ali como figuras protetoras, né? Perante a sociedade, é a pessoa que que teria que proteger, o pai e a mãe. E na linha acima, na quinta, né? A defesa do antidireito. Essa foi... A Kátia me perguntou... Não, mas ela perguntou do crescendo, né? De direito e para direito. A defesa do antidireito aqui são todas essas condutas que eu coloquei dentro da argumentologia, porque são todas do antidireito. Não tem nenhuma conduta ali que é legal, que é lícita. Não vou nem falar em cosmoética. Vamos falar aqui dentro do nosso intrafísico. Não é legal e nem lícita. Então, é a defesa do antidireito. Agora, só uma pergunta. Essa condutologia de 1 a 16, ela é baseada em fatos, né? Sim, eram 20, mas foram cortadas algumas porque já tinha na enciclopédia, eu acho. Tá, ok, obrigado. Assim, você quer saber se são baseadas em fatos? Sim, todas dos jornais. Todas, se você colocar na internet, tem umas que eu nem coloquei a fonte, porque são milhares de fontes. Em Sindromologia, página 19, segunda linha. Poderia comentar assim do atraso evolutivo? Não tem nada que ver com você não, viu, Aline? Isso aqui é geral, tá? A síndrome do atraso evolutivo? Bom, as pessoas que cometem essas condutas, que eu coloco aqui, né, como exemplo, isso meramente exemplificativo, tem milhares de outras, elas estão com essa síndrome. Se elas tivessem noção do processo evolutivo, provavelmente não iriam cometer, porque elas estão indo, conforme eu disse lá no Paradoxologia, elas estão indo contra elas próprias. A ilicitude é contra elas mesmas, não é contra o outro. Em primeiro lugar, contra elas.
Marlene. Na página 19, paradoxologia, você pode comentar o segundo paradoxo? Falo de novo. O paradoxo da pena máxima do ordenamento jurídico representar parcela mínima frente às leis da cosmoética. O nosso ordenamento jurídico permite a condenação por até 900 anos, dependendo do número de crimes. Mas a pessoa só vai cumprir mesmo na prática, no máximo, 30 anos. Isso, no máximo. É dificílimo quem chega a essa condição. Então, suponhamos, conforme eu disse lá, no caso do Cachoeirinha, os promotores estão pedindo 80 anos para ele. Suponhamos que ele seja condenado por 80, aí ele cumpre lá os 30, consegue sair, aí ele sai do presídio e fala, olha, estou quites com a justiça, com a sociedade, com o povo, eu não devo nada a ninguém, eu paguei pelos meus crimes. Lê do engano. Porque, multidimensionalmente, ele vai estar comprometido, né? Segundo o professor Valdo, uma pessoa que comete determinados delitos pode levar de 600 a 700 anos, no caso de um homicídio. Então, imagina, 30 anos, se a pessoa cumpre, perante os 700, para ele fazer a recomposição com, às vezes, uma ou duas pessoas, então, quanto tempo ele vai ficar aí desperdiçado? É uma parcela mínima, o nosso ordenamento jurídico perante as leis da cosmoética, perante a multidimensionalidade. Eu queria comentar contigo a exemplologia. Eu estava lendo agora aqui, refletindo, Marlene. Eu não estou te ouvindo. A exemplologia. Exemplologia, também já falei, né? A questão da mini defesa indefensável, que é a desculpa do conscienciólogo. Agora melhorou, levantaram o volume. É o seguinte, eu estava dando uma pensadinha, uma refletida em relação dos qualificativos. Colocou mini defesa indefensável e colocou a questão do conscienciólogo, né? Uhum. Aí tu colocou como maxi defesa indefensável a questão da antiética. Aí eu fiquei pensando assim, são dois contrapontos que a gente usa na exemplologia, mas eu estou vendo assim o comparativo de uma realidade que é do conscienciólogo, né? E a realidade que é do senador. Eu pensei assim, o senador esse não tem noção nenhuma de multidimensionalidade, deduz-se, né? Então seria uma condição aética. E a condição do conscienciólogo seria uma condição anticosmoética, não sei se tu concorda comigo. Dentro desse paradoxo que tu está falando aí, me parece que é mais sério a questão do conscienciólogo. Sim, mas eu não sei se... Sim, mas eu não sei se ele vai entrar numa interprisão se ele não fizer 20 EVs. Aí vamos perguntar... Mas ele já está na interprisão, ele está tentando fazer o EV para aprender a trabalhar com a multidimensionalidade, né? Só um minuto. Olha, você pode pensar que o mini, porque o EV, ele está fazendo mal só para ele. Agora, no outro caso, não, ele está fazendo mal a muito mais pessoas. Então, a gente pode pensar que um é mini e o outro é maxi. Pensa nos efeitos. Mas eu penso que o efeito do EV é mais sério. Ele não está fazendo mal só para ele, não, ele está deixando de fazer assistência. Mas aí é em tese, né, Neida? A gente não tem assim, não pode fazer uma argumentação no sentido de falar, olha, você não fez 20 EVs, você vai arrumar interprisão, hein? Ai, ai, ai. Não, estou falando que arrumou, a pessoa já está na interprisão. Isso aí é ameaça, é crime. Então, agora, já ele está fazendo algo de fato. A questão dele é muito séria, porque quando envolve um servidor público, a gente não sabe quantas pessoas foram afetadas. Será que muitas morreram porque não tiveram aquele remédio naquele local, porque a verba foi desviada? Então, assim, a gente tem como argumentar. Não é isso que eu estou falando, não. Quero dizer o seguinte, se a pessoa, que é um conscienciólogo, já entende de multidimensionalidade, a questão é mais séria do que uma pessoa que não entende, entendeu? Nesse sentido que eu estou querendo colocar. Eu acho, mas aí é um problema dela, interconsciencial. Eu não acho que ela vai fazer interprisão se ela deixar de fazer os 20 EVs, não. Aí, se o professor Valdo quiser ampliar para a gente... É por aí, professor. Lógico que ela podia se gabaritar, ela tem qualificação, todo mundo pode melhorar, ela já tem, eu considero com você, da ética e da cosmoética, mas ele não está, pelo menos é o que eu entendo, ele não está arrumando interprisão pelo fato de deixar de fazer os 20 EVs diários. Já o outro, ele está com uma interprisão bastante clara.
eu acho que, Eneida, eu acho que também tem outro raciocínio, assim, para mim também não é tão claro assim, mas com relação à abrangência. Mas pode pensar na coisa mais sutil, na coisa mais crassa. Porque, assim, eu acho que essa coisa do senador é muito crassa, é uma defesa indefensável muito max, assim, qualquer um enxerga, é uma coisa palpável, concreta, sabe? O EV a gente tem uma certa uma certa instrução, entendeu? Mas só tem uma coisa, não apareceu advogado nenhum aqui hoje, a não ser você. Ninguém veio. É? Ah, tem. Quem está aí? Ah, é? Ah, tem uma lá, quem mais? Meus colegas me deram bolo. Ah, Judite. Quem mais? Meus colegas me deram bolo. Pois é, mas essas não falaram nada. Não. Falaram? Se apareceu e não falou, para mim também não apareceu. Quem mais? O Rui falou. Ela falou? O Rui falou. A Lânia. Gente, nós temos 30 advogados. Mais, acho que já são 39, né? Acho que mais. Cadê a Cris? Não está aí hoje. Mas é que também, professor Valdo, eu estou colocando aqui por causa do meu holopensene, mas é aquilo que o Oswaldo falou, a defesa indefensável é muito maior, é muito mais ampla. Os meus colegas realmente não teriam, entre aspas, obrigação de vir, não, porque eu acho que é algo bem mais amplo aqui. A gente fala dos exemplos porque é o meu convívio. Você é muito generosa. Eu defendo os meus colegas. É o corporativismo. Corporativismo. A defesa indefensável do corporativismo dos colegas conscientiólogos que não compareceram à minha tertúlia. Pronto. Marilene? Eles estão perdoados. Até o Andrés Leu. O verbete vai ter direito no meio. Seu próximo. Não, eu não quero sair disso. Professor Valdo, eu preciso. Eu não quero ficar estigmatizada. Marlene, podia ver a 8ª linha da fatologia, os reencontros multisseculares? Ô, Rosa, esse eu já falei 2 vezes. E podia você falar aqui? Com uma outra... Eu falo com certeza. Não, ela acabou de chegar agora. Você acabou de chegar? Foi. Não acabei de chegar. Eu queria que você fizesse numa nova abordagem. Sim. É o seguinte, Rosa, reencontros multisseculares. Nós falávamos o seguinte, que nós não fugimos, né, do nosso passado, não tem jeito. A gente vai ter, o professor Valdo fala todo dia aqui, você é mini tertuliana de carteirinha, ele fala todo dia que a gente mais coleciona nessa vida e nas outras são encontros e reencontros, porque ninguém perde ninguém. Mas tem aqueles reencontros que, às vezes, a pessoa não consegue ter esse encontro de uma forma neutra, homeostática. Ela pode, dependendo do nível de interpretação que ela teve no passado com um determinado grupo, uma determinada pessoa, ela pode se sucumbir a uma condição anticosmática, ela pode ser engolida por aquela pessoa. Eu ainda brinquei que a Malu fala, e eu acho muita graça dela, que ela fala, você conhece aquela pessoa? Tinha que falar oi, tchau, e a pessoa casa e tem 3 filhos com ela, fica aí 30 anos por conta daquela pessoa. Então, é para a gente ficar atento. Aí a Rosa estava falando, não é para fugir dos reencontros. Não, não é para fugir, mas é para ficar atento, pelo menos. Opa. Indefensável, viu, Arlindo? Essa é indefensável. Arlindo, você está perdoado, pode atender. Eu não quero causar problemas. Marlene, olha só, se ele é potencializador de trafares, significa então que esta pessoa ainda é bastante trafarista, está em vigilante, não? Eu não entendi, Rosa. Pode repetir. No caso, os reencontros multisseculares potencializadores de trafares. Se ele vai potencializar, é porque ainda existe resquício, né? Então, mais vigilância ainda daquele que está ainda, digamos assim, passível de ter. Eu faço minhas as suas palavras. Existem muitos trafares ainda que nós temos que reciclar e, assim, são níveis mesmo. A gente não vai, numa única vida, reciclar tudo de milênios.
Mas é ficar atento. Tem uns que a gente já dá conta bem. Encontrou aquela pessoa, ela te chama para fazer sei lá, vamos assaltar um banco. Você vai? Não, lógico que não. Obrigada. Escuta, nós esperamos então os próximos verbetes em qualquer linha de conhecimento. Tá bom, professor Valdo, que bom. Obrigada. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Mara, Tenepsograma, Meracilde, Congresso, Tenepsologia, Daiane, Escola de Parapsiquismo, Cíntia, Curso, Princípios Práticos para a Evolução. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nos nossos sorteios mensais, o sorteio agora de novembro, que será realizado em 2 de dezembro, um dos prêmios é imperdível. São 2 vagas online, então, para quem está fora aqui de Foz, para o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e 5º Encontro Internacional de Tenepsistas, que acontece de 17 a 20 de dezembro. Então, todos os amigos ativos e as pessoas que também se inscreverem para serem amigos a partir de hoje, de agora, estarão concorrendo essas 2 vagas, entre outros cursos e livros que a gente também vai incluir. Muito obrigada. Boa tarde. A CIP, em parceria com o CAEC, convida a todos a participarem do curso Tenepsograma, curso ministrado pelo professor Epicô Mário Oliveira. É um curso sem pré-requisito, serve tanto para pré-tenepsista, como também para os tenepsistas. Terá um questionário com 100 perguntas, onde a pessoa, ao responder esse questionário, poderá fazer o inventário da sua TENEPS e poderá também vir a esclarecer as dúvidas que ela tem a respeito da sua TENEPS. O curso será dia 22 e dia 23, no auditório do Discernimento. Informações e inscrições no CAEC ou pelo telefone 45 35 25 26 52 e 45 35 28 24 88. Obrigada. Boa tarde a todos. Seguindo na divulgação da TENEPS, eu estou aqui para convidá-los realmente para participar do primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, que ele poderá ser feito tanto presencial quanto online. É só ligar para a recepção do CAEC e se inscrever. As inscrições online, até o momento, elas estão sendo feitas só pela recepção do CAEC. É só ligar para o telefone 3525 2652 ou então mandar e-mail para caec@caec.org. Estão todos convidados. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los a participarem da Escola de Parapsiquismo. Então, o primeiro módulo da escola começa agora no dia 2 a 6 de janeiro e o tema é autodiagnóstico. Então, qual que é o objetivo? Os alunos fazem uma série de entrevistas com epicons e outros professores, fazem o preenchimento do seu currículo parapsíquico e participam de uma série de atividades energéticas para conseguir, então, fazer uma avaliação do seu estado atual do desenvolvimento do parapsiquismo. E, em função disso, são organizadas outras atividades no decorrer do ano. E o próximo módulo ocorre em julho, de 15 a 19 de julho, e o último módulo em dezembro. Essa é a terceira turma da Escola do Parapsiquismo, e quem tiver interesse, basta entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, teletertulianos. O IPC de Uberaba convida você de São José do Rio Preto e região para a palestra gratuita Princípios Práticos para a Evolução, que acontecerá no próximo sábado, dia 24, às 19 horas. E no dia 25, próximo domingo, às 9 horas da manhã, haverá o curso aprofundado sobre os princípios práticos para a evolução. O local da palestra e do curso é no CIESP de São José do Rio Preto. Para mais informações, o número é 17 91 28 08 15 ou 17 32 75 95 29. Obrigada.
O verbete da manhã é senso de racionalidade, especialidade, autodiscernimentologia. Autora, professora Neida Cardoso. Obrigada, boa tarde a todos.